Vamos falar então sobre a síndrome do pensamento acelerado. Sintomas. Já falamos: fadiga excessiva, irritabilidade, flutuação emocional. No momento está tranquilo, no outro está tenso ou sensível. Dificuldade de contemplar o belo nos pequenos estímulos da rotina diária. Déficit de concentração, porque vive pensando, vive no seu imaginário, produzindo uma série de ideias numa velocidade muito grande, não se concentra. E também déficit de memória. Muitos de vocês levantaram as mãos aqui na conferência anterior, dizendo que estão com déficit de memória. A maioria de vocês. Eu quero que vocês tenham consciência. A nossa memória muitas vezes falha, porque o cérebro está nos protegendo. Ele tem mais juízo que o nosso eu. Como o nosso eu não consegue administrar os pensamentos, mudar o nosso estilo de vida, relaxar, então ele bloqueia a memória para que você pense menos e para que você gaste menos energia do córtex cerebral e acorde menos cansado, consequentemente mais disposto, mais animado. Aí nós esquecemos onde colocamos a chave do carro, outros esquecem onde estacionou o carro, e ainda outros esquecem o nome de pessoas que corriqueiramente encontram, e para não ficar chato, elas dão aquela desculpa. Para saber qual o primeiro nome, elas perguntam: qual o seu nome todo, hein? E por favor, para esse esquecimento corriqueiro, não procure o seu médico. Por quê? Porque seu médico também está esquecido. A síndrome SPA, ela transformou o palco da mente humana num teatro de estresse. Nunca na história o ser humano expandiu tanto a velocidade de pensamentos, a não ser em tempos de escassez, de guerras, de risco à vida. Quais são as causas? No passado o conhecimento dobrava-se a cada 200 anos. Hoje ele dobra-se no máximo a cada 5 anos. O excesso de consumo, consumismo, e consumismo é traduzido do ponto de vista psiquiátrico, tudo aquilo que você consome sem necessidade e consome e procura consumir com ansiedade. A paranoia da estética, o excesso de estímulos da televisão, principalmente de programas que estimulam as pessoas a serem o que não são, a consumirem o que não precisam e a terem um corpo diferente do seu. Essa troca de comerciais e essa velocidade exacerbada dos filmes da atualidade, principalmente do cinema de Hollywood, faz com que haja um registro de estímulos, de cenários nunca antes vistos. No passado, nós tínhamos contato com dezenas de cenários de maneira mais prolongada. Hoje, nós temos contato com milhares de cenários. Assistam um filme da década de 40 e 50. Provavelmente vocês vão ter um circo-tico, vão querer sair do ambiente, porque as cenas são muito lentas, mais prolongadas, porque o nosso pensamento está hiperacelerado, também mudou a edição dos filmes, tudo tem que ser muito rápido. Então o excesso de estímulos da mídia, principalmente da mídia que induz ao consumismo, tem contribuído também com a síndrome do pensamento acelerado. No livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, e no livro Nunca Desista dos Seus Sonhos,
eu abordo sobre essa síndrome e mostro que os adolescentes, os universitários, eles perderam o deleite do prazer de aprender, porque estão em sala de aula com uma mente hiperacelerada, e quanto mais o pensamento está hiperacelerado, mais aumenta a ansiedade e a movimentação motora. Eles ficam inquietos, agitados, têm uma necessidade de conversar paralelamente, de mexer com o outro, como tentativa de superar essa angústia decorrente da SPA. Algumas pessoas acreditam que os pais da atualidade não colocam limites. Eu sinceramente creio que, de um modo geral, os pais colocam muito mais limites nos filhos atualmente, mas com muito menos eficiência do que os pais do passado. No passado, um olhar de um pai detonava o gatilho, abria janelas lights e tinha um eco introspectivo, o eu reagia. Hoje, como não há janelas lights, os pais, os professores gritam, aconselham, mas a troca de cenários é tão grande que não dá tempo de abrir janelas lights, e há pouquíssimas janelas lights que financiam o eco educacional. Então, pela quantidade diminuta de janelas lights, ou seja, de experiências educacionais onde as crianças fotografaram seus pais, seus professores e outras pessoas como modelos, pelo fato de haver poucas janelas lights e pelo fato da troca de cenário ser tão grande, eles repetem os mesmos erros, eles não se interiorizam de acordo, diante da orientação, diante da fala dos pais, dos educadores, e até mesmo diante das suas dores, das suas frustrações. Eles não usam o sofrimento como alicerce de crescimento, não gera momentos sublimes educacionais, o que indica que no mundo todo as sociedades modernas cometeram um crime contra a caixa de segredos do funcionamento da mente. As crianças estão super agitadas, os adolescentes também estão inquietos, universitários eles estão muito ansiosos. Nós alteramos o psicorritmo de construção das ideias, geramos uma geração, uma massa de jovens que não sabe se interiorizar, que tem um eu mal definido, e portanto eles não têm prazer de aprender. E dar aula se tornou, na atualidade, uma das maiores possibilidades de um profissional ser estressado, ser doente. De acordo com pesquisa que nós fizemos, 93% dos educadores têm 3 ou mais sintomas nesse país, e 41% têm 10 ou mais sintomas. Os profissionais mais brilhantes da sociedade, eles estão ministrando conhecimento. Como cozinheiros, eles preparam o conhecimento para uma plateia sem apetite. Se uma mãe, quando tem um filho que não se alimenta, não tem apetite, fica paranoica, quer enfiar um frango na garganta do filho, um bife inteiro, imagina um professor que é o cozinheiro da inteligência, da cultura, está diante de uma plateia que não tem interesse nenhum pela sua sabedoria. É frustrante? Claro, com respeito à mãe que tem um filho que não tem apetite, a melhor maneira é você falar do sabor dos alimentos e não impor os alimentos. É você comer com prazer e não pressioná-los para que o instinto da fome desabroche espontaneamente. E nós temos preconizado que os professores em salas de aula possam ser professores brilhantes, fascinantes. Ao invés de criticar, dar bronca, eles devem encantar, devem estimular a arte da dúvida, fazendo a exposição dialogada, a exposição interrogada. Ou seja, eles devem estimular o apetite intelectual dos alunos, e também os alunos devem sair do processo de enfileiramento, porque 2 ou 3 anos que as crianças ficam enfileiradas em sala de aula, o fenômeno RAM, registro uma hierarquia intelectual, que contrai a capacidade de debate, de exposição dos pensamentos, gera traumas que perpetuam a vida toda. Sentar em fila
pode provocar um crime contra a inteligência? Sejam sinceros aqui. Quem é que tem algum grau de timidez? Levante as mãos. Algum grau de timidez? É a maioria das pessoas. E as pessoas tímidas estão entre as melhores da sociedade. Porém, gastam uma energia descomunal, principalmente em determinados ambientes, e até pessoas que são brilhantes oradores podem ser tímidas. Tudo que vão fazer, o fazem, expõem as suas ideias com gasto de energia excessivo, sem conforto, sem suavidade, se preocupam demais com o que os outros pensam e falam de si. E o processo de enfileiramento nas escolas é uma das grandes causas da nossa timidez, da nossa insegurança, do desconforto que temos de expressar nossas ideias em determinados ambientes. Quem é professor aqui? Quem trabalha na educação? Levante as mãos. Por favor, retire os seus alunos do enfileiramento. Retire os alunos da pré-escola à pós-graduação. E também coloque música ambiente em sala de aula. Por que a música ambiente? O fenômeno RAM não registra tudo aquilo, não registra de maneira privilegiada tudo aquilo que tem mais alto volume emocional? A música produz emoções prazerosas que se juntam com a informação do professor, que são registradas no palco da memória de maneira privilegiada, melhorando a concentração, o rendimento intelectual e o desenvolvimento da inteligência. Mas vocês podem ver isso claramente no livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, e também no livro Nunca Desista dos Seus Sonhos.